O agro tem inovação sim. Esse foi o tema do bate-papo com Simone D'Ameto. Falamos sobre o agronegócio, oportunidades, inovação. Fique nesse vídeo. Bom, pessoal, hoje o Café com Inovação, aqui com não só inovação, mas também no mundo agro. Trouxe aqui para bater um papo com a gente a Simone D'Ameto, que vai conversar um pouco sobre as inovações nessa parte do agronegócio, que tem cada oportunidade. Então, achei legal trazer e convidá-la para esse Café com Inovação aqui. Simone, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí mais uma vez por aceitar tomar esse café com inovação. Antes de começar o nosso bate-papo, se apresenta para as pessoas quem você é, de onde você veio, enfim, só para que as pessoas conheçam. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Felipe. Eu fiquei muito feliz e lisonjeada pelo convite. Não vou falar que eu estou aqui com café, mas eu estou com um chazinho já aqui na xícara para a gente bater esse Esqueci papo o meu sobre café aqui, inovação. mas está representando, está E representando. eu vim preparada com uma xícara bem grande. Eu sou nascida e criada no interior do estado de São Paulo. Sou filha de agricultor, neta de agricultor, mas eu escolhi estar no agro. Eu não cresci no sítio, eu não tive nenhuma influência assim que me falasse, olha, você tem que seguir essa carreira. Mas eu ouvia as histórias do meu pai, que foi horticultor por muito tempo, e meu avô, que plantou café no Paraná, algodão, que da época que colhia tudo na mão, enfim. E ouvir essas histórias me inspirou muito a cursar agronomia. Então, quando eu saí do colégio, eu decidi fazer o curso de engenharia agronômica e fui me apaixonando cada vez mais, pelo agro em todas as suas formas. Mas fui passando por diferentes áreas até conseguir compreender que minha paixão de fato era a agricultura. Eu me formei no interior, né, do estado de São Paulo, sou de Avaré e há 7 anos resido aqui em Goiás. Mas até eu chegar nessa trajetória de Goiás, eu me especializei em paisagismo, eu trabalhei com pecuária bastante tempo, até tinha certeza que ia acabar me especializando em nutrição animal e zootecnia, mas enfim, a agricultura era meu caminho e estou aqui até hoje. E essa é um pouquinho da minha história, o começo de tudo, né? O começo de tudo que foi o escolher estar no ar, estar no agro. Poxa, muito legal aí a sua trajetória, né? Que você contou que tem aí essas raízes, né, sem trocadilhos, mas tem essas raízes aí no agro, né, familiar e tal. E o que eu vejo muito, né, cada vez mais aí nessa parte de inovação e tal, é o Brasil um país que tem muita tendência do agro, né, muito forte no agro, e a inovação chegando aí também a toda nessa parte. Aí eu queria te perguntar, você que está bastante envolvida, né, não só como produtora, mas também aí em eventos, o que que você vê como tendências aí quando a gente fala de inovação nessa área do agro? Legal, Felipe. Eu acho que o agro hoje está completamente conectado à inovação. Isso não é algo que é de hoje também, não, é algo que vem caminhando ao longo dos últimos anos. E eu, não só no campo, mas principalmente participando, né, das feiras, dos eventos, o que eu tenho visto que a agricultura digital deu um salto assim absurdo, principalmente nesse pós-pandemia, em todas as transformações que a gente atravessou, as transformações digitais enfrentaram mudanças que modificaram a forma como a gente atua no campo também. Então, assim, a busca do produtor pela otimização de produção em pequenos espaços, né, buscando a inovação para que isso seja possível, a busca de ferramentas inovadoras e tecnológicas para que a gente possa ter um manejo diferente, para que a gente possa fazer um controle específico de pragas, um controle de aplicação de defensivos, de controle de aplicação de adubação. Tudo isso envolve muita inovação e a cada ano tem aumentado empresas que se dedicam a isso. E recentemente eu até participei do Congresso Andave, que é o Congresso, né, de abastecimento dos insumos, né, de empresas veterinárias e agronômicas, e eu vi, assim, muitas empresas inovadoras relacionadas à agricultura de precisão, à tecnologia de aplicação de defensivos,
algumas startups, alguns bancos, né, que são relacionados a créditos dentro do agro, e isso é muito legal. Inclusive, vi também algumas empresas especializadas em inteligência artificial para gestão das propriedades. Isso, assim, foi um divisor de águas para mim que estou aqui no campo, né? Que vejo as coisas às vezes de uma maneira totalmente tradicional, antiga, que a gente vai fazendo ao longo do tempo, impacta um pouquinho, né? A gente se assusta quando a inovação chega assim, se fala, nossa, a gente está aí falando de inteligência artificial e pá, de repente ela está no agro também. Isso é bem legal, mas ao mesmo tempo é um pouco impactante, assim. Não, até puxando esse gancho, né, esse assunto aí, que, assim, eu estou envolvido bastante com a parte de tecnologia e tal, e vamos dizer, o boom talvez é que a inteligência artificial não é de hoje, né? Já tem um tempo, mas o boom acabou acontecendo bem ou mal, a gente goste ou não goste, pela popularização talvez do chat GPT no final aí dos anos do ano, né, de 2022, e agora, meu, tem inteligência artificial para tudo quanto é lado, né? E o que eu vejo no campo também tem bastante isso, né? A questão ali da análise de imagens, de plantas, né, de folhas, é até engraçado, mas quando eu fiz a minha iniciação científica lá na Unicamp, dentro da Embrapa, era um estudo sobre análise de imagens de doença em folhas de plantas. Putz, isso aí 2000 e não importa para não a gente ficar revelando as idades aqui, mas o que eu quero dizer é que já é antigo essa história, né? Assim, já tem aí um belo tempo. Mas como você Exato. falou, né? Agora realmente está batendo na porta aí da galera, né? Tá se popularizando, vamos dizer assim, né? Exatamente, exatamente. Lá em 2000, Guaraná com rolha, também quando eu ainda fiz faculdade, a gente utilizava, ainda utilizo porque eu tenho esses hábitos, o manual de identificação de plantas daninhas que a gente pegava, olhava foto por foto, começava a identificar ali a partir de herbário da planta para descobrir o que que era, o que que eu podia utilizar de defensivo nela. Hoje em dia a gente já tem os aplicativos, né, no smartphone, que a gente tira uma fotografia, ele já reconhece a planta, ele já te fala o que que você pode usar, o que você não pode usar. Então, assim, é uma evolução muito importante, mas também é uma revolução dentro do agronegócio, né? Porque, como eu falo sempre, hoje eu considero o agro uma das áreas mais tecnológicas que existe, porque a gente investe muito em tecnologia, nós temos empresas que investem muito em tecnologia, para que a gente, de fato, possa produzir cada vez mais de maneira segura para a população, né? Mas ao mesmo tempo a gente ainda tem um pouco de dificuldade na conectividade, né? Na parte de até cursos, especializações, informação mesmo para o produtor e para os funcionários, para as equipes, conseguirem utilizar e absorver isso da melhor maneira possível. Então, assim, existem muitos gargalos ainda dentro dessa tecnologia do agro, né, que a gente encontra aí, algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Então, é muito legal, a gente sabe que é muito necessário, mas precisa, eu acho que ter um pouco mais de investimento em capacitação para que a inovação chegue e seja tecnológica e positiva de fato, porque senão a gente às vezes aí acaba caindo nas falhas. Lembrando que inovação não está relacionada à tecnologia, né? A gente sabe que inovar, você pode inovar de diferentes maneiras, mas falando nesse contexto, está muito relacionada à tecnologia, né? Isso puxa até o nosso assunto lá, né? Que a gente falou em off, mas é legal a gente deixar gravado aqui, poder compartilhar com as pessoas. Que normalmente as pessoas pensam muito sobre inovação, tecnologia e vai mudar o mundo. Mas a gente não pode esquecer do contexto, né? Uma palavra que eu sempre digo aqui no canal, ela é bonita de se falar e difícil de se aplicar, que é a empatia. Que às vezes a pessoa pensa lá no escritório dela com ar-condicionado e tal, não, vamos colocar inteligência artificial no campo, por exemplo, né, e tal, e vai revolucionar. Só que na prática mesmo tem algumas dificuldades, né? Você já mencionou algumas aí, que é, por exemplo, conectividade em alguns lugares, né? E eu queria te perguntar isso, né? Que a gente tem que fomentar, e é super legal a inovação, mas ela precisa ser democrática, né? Se você vê que hoje a inovação é para todos ou não, né? Ainda não.
Ainda não. Acho que de maneira geral, a gente não tem como especificar, falar que a inovação é para todos, ou no agro ela não é para todos, ou eu acho que de maneira geral, a gente não pode falar que só no agro ela não é para todos. Eu acredito muito que a inovação e a tecnologia hoje em dia, sem ser especificamente no agro, não é acessível para todo mundo. Às vezes ela é acessível, mas ela não é viável, né? O que a gente estuda muito dentro do agro, né, como produtor, como especialista, como gestor, é que tudo que a gente pensa em aplicar, em trazer para transformar a nossa produtividade, a gestão da fazenda, ela precisa ser viável dentro da minha porteira. Porque o que é viável no meu vizinho, o que é viável no meu município, ou naquele outro estado, ou dentro da própria empresa que eu adquiro aqueles produtos, de repente não é viável na minha cidade. Então, assim, existem muitos pontos que são conectados dentro do agronegócio, dentro da produção agrícola, que fazem com que eu tome uma decisão que fale, olha, não, essa inovação faz sentido para mim. Ou ela só vai ser mais uma coisa que de repente nem vai corrigir aquilo que eu estava esperando, ou não vai trazer o resultado que eu estava esperando. Então, tem essa. É difícil falar sobre isso dentro de um setor que existem pessoas que ainda têm dificuldade de não sabe escrever, existe. Por quê? Porque a gente enxerga um agro lindo que é divulgado com grandes máquinas, com coisas novas, com tecnologia, e não é a realidade de todo mundo. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Quem está no campo sabe disso. Então, como é que a gente vai acessar essas pessoas? A conectividade é uma das dificuldades e não é uma realidade só do campo. A gente teve esse problema aqui. Eu estou na cidade, eu estava tentando aqui conectar, minha internet não estava legal. Essa é uma realidade minha na cidade, imagina no campo. Isso fica, isso é mais difícil. A gente tem trechos aqui que não tem sinal de nada. Ótimo, a gente já tem ferramentas que salvam offline e você consegue acessar depois. Mas nós estamos batendo um papo aqui, Felipe, de geração praticamente para geração. Como é que eu explico isso para uma pessoa de mais de 50, 60, 70 anos? E existem muitos agricultores que têm essa realidade. Então, assim, como é que a gente vai fazer o agro avançar para conseguir absorver todas essas inovações? Eu acho que esse é o ponto. E, na minha opinião, é capacitação, né? É não segregar, é capacitar e lembrar que a gente não pode ser excludente, a gente não pode falar só sobre inovação agora. Eu vejo muito isso acontecendo, sabe, nos eventos, eu acabo participando de bastante projeto legal, que sim, o tema é 100% tecnologia e inovação. Nós estamos no mundo dos robôs e é isso, entendeu? Aceite ou aceite, mas peraí, né? Calma aí, a gente não pode ser excludente, a gente tem que entender como é que funciona o nosso setor antes de chegar com tanta novidade assim. É, é bem legal pensar sobre isso, né? Eu acho que fica até uma reflexão para quem está nos assistindo e chegou até aqui no nosso bate-papo, independente do agro ou se você trabalha com tecnologia, medicina, logística, cara, eu acho que isso não importa, mas é a gente pensar em inovação como algo totalmente disruptivo e tal, que é o que a gente acaba vendo, é importante, com certeza, mas eu acho que falta às vezes, né, é sentir a ponta lá. Você ir lá, no caso a gente está falando do agro, vai lá numa fazenda, vê como é que é o negócio lá. Às vezes ali tem dificuldade até de uma energia elétrica, dependendo do lugar, ou tem energia, mas não tem celular, ou não tem conectividade. Essa é a realidade, né? E a gente está dando o exemplo do agro, mas serve para qualquer coisa, né? Falávamos em off aqui de situações, às vezes, de um negócio médico, que às vezes exige conectividade, QR Code, para uma pessoa que às vezes não está ali com o celular tão fácil, ou que não tem essa habilidade, vamos dizer assim. Então, eu acho que o legal é pensar em inovação, com certeza, é super importante, mas não esquecer dessa infraestrutura, né? Daquele básico, daquele treinamento, daquela empatia, acima de tudo, com as pessoas. Eu acho que, não sei se você concorda, mas eu acho que é um fator importante para a gente levar, né? Concordo. Eu concordo completamente, Felipe. Eu acho que assim, uma das palavras que eu mais repito todas as vezes que eu bato papo com alguém é empatia, é humildade, a gente compreender que tudo aquilo que é o conhecimento que a gente tem nem sempre vai estar dentro do outro, né? E tá tudo bem. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa trazer essas informações e de repente aquilo que eu acredito não se enquadra na realidade daquela outra pessoa. E eu acredito muito nisso como profissional do agronegócio. É o que eu falo muitas vezes. Quando eu me tornei agricultora, eu muitas vezes coloquei meu diploma de agrônoma no bolso e fui trabalhar e fazer o que dava para ser feito.
sabe? É fazer o que dava para ser feito com aquilo que eu tinha. Não tinha alternativa. Então, assim, são coisas diferentes. E quando eu falo sobre empatia, é a minha visão aqui do campo como produtora, pensando como técnica, de que eu preciso ter empatia de compreender que existem outros agricultores que não têm o mesmo embasamento técnico que eu tenho e que a gente precisa conversar sobre isso, e se for positivo e que aquilo agregue, aquela inovação, aquela tecnologia agregue na vida dele, na produção dele, na gestão dele, excelente. Mas que muitas vezes o básico bem feito dele vai agregar muito, muito, muito na minha produção também. Então, eu acho que essa conversa ela precisa, é isso que você falou, a empatia ela precisa existir e não tem jeito. Não, eu super concordo. Eu acho que é isso. Serve para qualquer área, mas aqui falando do agro, eu acho que é isso, né? Não se esquecer que, poxa, as inovações são super legais, né? A gente tem bastante startups, né, com inteligência artificial. Eu mesmo já conheci algumas, o que é bem legal. Mas se a pessoa está aí, vamos dizer assim, com uma grande ideia para o agro, antes de pensar nessa grande ideia, vai lá, né? Ver como é que é realmente o campo, as dificuldades, pergunta para as pessoas, né? Para sentir um pouco de como é que é isso. Eu acho que até baseado nesse assunto, já vou te devolver outra pergunta aí, que é a questão de tendências, né? Agro é super tecnológico, a gente sempre vê aquelas máquinas gigantes e tal, mas queria ouvir de você, você que frequenta bastante esse ambiente, feiras, conversa com pessoas, que tipo de oportunidade você vê? Ou seja, né, pessoas que estão, por exemplo, na cidade ou estão estudando qualquer coisa, o que que você vê como oportunidade caso tenham interesse aí de trabalhar no agro? Eu vejo muito, muito, muito a oportunidade nessa parte de prestar a consultoria e trazer conhecimento, né, para os produtores, para os gestores, para quem trabalha ali a campo, de repente os técnicos ou a própria equipe da fazenda, você trazer essa informação técnica de uma maneira mais traduzida, mais de dia a dia, para que essas pessoas consigam entender como funcionam essas inovações que eles estão aplicando na propriedade. Um exemplo que eu posso dar são uma plantadeira totalmente tecnológica que, né, que você regula toda a parte de plantio dela pelo monitor de sementes. Tem gente que ainda não consegue entender como funciona e muitas vezes vai trabalhar em propriedades que existem esse tipo de implementos. Então, assim, como é que a gente vai capacitar esses funcionários, essas pessoas, esses produtores? Eu acho que esse é um dos pontos que quem está de fora e que tem facilidade em compreender as tecnologias dentro do agronegócio vai se destacar. Eu acredito muito não só na capacitação, mas principalmente na parte de consultoria para emissão de documentação, para regulamentação das áreas, essa parte que a gente tem de georreferenciamento, de CAR, de preservação, de crédito de carbono, é um assunto assim que está entrando com tudo dentro da agricultura brasileira e os produtores ainda têm muita dificuldade de compreender como tudo isso funciona, né? Como é que eu vou fazer com que a minha fazenda tenha algum tipo de renda a mais por eu preservar, né? Eu acho isso fantástico. Eu acho que esse é um dos temas assim que eu tenho visto muito nas feiras, falar sobre meio ambiente, falar sobre a importância da preservação de matas e nascentes. Então, não é algo que é exclusivo nosso do agro. Eu acho que todo mundo pode e deve, né, estudar e conhecer um pouco mais sobre quais são essas obrigações e direitos dentro do agronegócio. Então, eu acho que também é uma tendência que vem vindo aí muito forte. É, a parte de assessoria na parte de investimentos, na parte de proteção de capital, essa é uma inovação que eu tenho visto também. Existem alguns startups, alguns bancos digitais do agronegócio que hoje já estão trabalhando com essa parte de empréstimo para o produtor, de custeio agrícola, a parte de finanças para produtor, organização de CPR, organização de barter, né? Holding, que a gente vê muito e que são assuntos que assustam alguns produtores que são tradicionais e que às vezes não se preparam para isso. O produtor que às vezes ele nem conhece o barter, né? Que a gente chama de troca, o produtor já chama de troca mesmo, mas que precisa conhecer isso melhor. É uma área assim que eu tenho visto que cresceu muito e continua sendo tendência para os próximos anos. Então, o suporte jurídico para produtor rural é uma área que tem sido assim muito procurada. A gente sabe que 2022, começo de 2023 foram anos que não só dentro do agronegócio
tiveram mais pedidos de recuperação judicial no país. Então, e a gente sabe que muitos produtores enfrentam isso, enfrentam esse desafio. Eu acho que para quem pensa, né, que quem é da cidade ou que de repente que gostaria de entrar dentro do agro, o agro é muito amplo, é muito grande. Então, assim, a gente fala aí de parte administrativa, de parte jurídica, de parte de inovação, de parte de mecânica, de inovação e técnica para aplicação, manejo de biológicos também é uma tendência que, nossa, vem assim, nas últimas feiras que eu participei, é o tema que mais vem sido abordado. E com certeza o último é a utilização de drones na pulverização. Drone tem sido assim a inovação que tem quebrado fronteiras dentro do agro. Então, isso é muito legal. Eu acho que são muitas oportunidades. Eu podia ficar aqui há muito tempo falando, mas eu acho que essas assim foram as últimas tendências que eu mais prestei atenção que tem feito a diferença e que o produtor também tem buscado. O legal que, né, quando você foi falando, a minha cabeça, mente ansioso é assim, né? O negócio vai pipocando. Enquanto você foi falando, o que que eu vi? Basicamente, né, uma pessoa que está na cidade, às vezes ela se concentra muito, sei lá, vou trabalhar numa indústria metal mecânica e tal, o que é legal, tem oportunidades. Mas para você ver, né, às vezes você mudar o foco, né? Você deu exemplo da parte financeira, por exemplo, no agro, né? Poxa, se alguém gosta da parte financeira e quer ficar pensando aí em novas startups, fintechs e tal, por que não dar uma olhada um pouco aí nas necessidades do agro, né? Você deu o exemplo da parte jurídica. Pessoas às vezes, putz, eu estou na cidade, eu vou ver a parte jurídica aqui. Mas, poxa, o agro tem ali problemão, né? Vários problemas ali que talvez você pudesse ajudar. A questão é focar, vamos dizer assim, ali no tema, né? Porque os problemas tem lá, né? Como a gente diz aqui, né, no canal, né, de empreendedorismo. Descobre o problema, depois você acha a solução, né? Tem pessoa que cria uma solução para um problema que às vezes nem Exatamente. existe, né? Mas nesse caso temos algumas dores ali no Exatamente. agro, né? Temos muitas dores dentro do agro e que por muito tempo foram deixadas de lado. Por quê? Por muitos anos, por muitas gerações, o produtor não enxergava a propriedade como uma empresa. Mas isso tem se transformado, né? Essas novas gerações enxergam que a nossa empresa é a céu aberto, mas ela é uma empresa, ela existe. Então, quando a gente começa a administrar e gerir dessa forma, começam a aparecer esses pontos que a gente precisa corrigir. Gestão, que é a cabeça de tudo. Se você não tiver uma boa gestão, um equilíbrio aí, tudo pode ir por água abaixo, né? Se você não tiver um bom planejamento, tudo pode ir por água abaixo. Se você não tiver uma consultoria para te proteger de todas as infinitos intemperismos que a gente sofre, você vai sofrer mais ainda, porque a gente sofre com chuva, falta de chuva, a gente sofre com seca e sofre com geada. Ao mesmo tempo, chuva de pedra que também pode dar. E no meio de tudo isso, ainda acontece as quebras do mercado, né? A volatização do preço da soja, do milho, enfim, de tudo aquilo que a gente cultiva, problemas com importação, problemas com exportação. A gente, depois que colhe, não sabe direito para quem comercializa, quem não fez contrato. Então, assim, gente, é muita coisa, assim. Então, são muitas dores dentro do agro que precisam ser corrigidas e que muita gente acha que, não, eu trabalho com agro, é o agrônomo que veste a botina e vai lá para a roça, né? O agricultor. Não, gente, tem muita coisa que envolve o agro. E eu acho isso muito fantástico, muito legal. Dá muito legal, muitas oportunidades, né? E, poxa, Brasil é agro, né? Assim, é a parte mais forte, eu acho que tem ali muitas oportunidades dali para frente. Simone, só para a gente ir encaminhando para os finalmente aqui, porque, poxa, o papo vai indo, né? A gente poderia ficar falando, ainda mais de tecnologias, tem muita coisa que eu gosto aí que você falou, é drone, inteligência artificial, tecnologia em máquina, adoro isso aí. Mas só para a gente ir encaminhando, né, para os finalmente aqui, uma pergunta que eu sempre faço, né, para todo mundo que passa aqui no Café com Inovação, que é, poxa, legal, né, se você tivesse que encontrar a Simone lá no passado, né? Ou se alguém está começando agora, que se interessa pelo agro, mas não sabe exatamente ali qual que é o caminho e tal. O que que você recomendaria para essa pessoa? Assim, você tem aí algum livro, artigo, um curso, até uma habilidade, né? Um soft skill ali que você acha que é importante para quem se interessa e quer trabalhar nessa área?
Olha, Felipe, eu acho que a minha recomendação para qualquer pessoa, de maneira geral, vai ser sempre buscar capacitação e conhecimento. Sempre, sempre. A atualização profissional é necessária. Mesmo sendo agricultora já há alguns anos, estando no campo há alguns anos, eu busco sempre a capacitação, independente da área. Eu acho que a gente tem que se reciclar. O mundo muda a todo momento e quem não está acompanhando isso, se capacitando, está ficando para trás. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para quem quer entrar no agro, para quem já está no agro, para quem vem do agro, a capacitação é muito importante. Mas uma recomendação de livro que eu gostaria de fazer sendo mulher dentro do agro, uma mulher jovem dentro do agro, que foi assim um divisor de águas na minha vida, porque a gente sabe que não exclusivamente ser mulher do agro, mas ser mulher é um desafio. Dentro do agro, algumas vezes é um pouquinho maior, que a gente vem assim de uma profissão que por muitos anos foi muito masculina, e enfim. E eu tenho uma amiga muito querida, que a gente tem uma história muito legal, inclusive minha xará, ela se chama Simone também. O nome dela é Simone Roncada, ela é escritora e ela tem um livro chamado A Esmeralda de Cacuzo. E esse livro conta um pouquinho da trajetória dela trabalhando na África. Ela foi a primeira mulher a trabalhar com zebuínos na África no pós-guerra. Então, assim, é um livro fantástico que me fez assim abrir a cabeça para muitas coisas, inclusive sendo não só sendo mulher, mas eu acho que homens lendo também vão se surpreender com muitas coisas que ela enfrentou. E mais do que isso, sobre como a gente é resiliente, como a pessoa que trabalha com agro é apaixonada naquilo que ela faz, que a gente não mede distâncias, não mede nada para conseguir ver tudo aquilo que a gente acredita se desenvolvendo da melhor maneira possível. Então, esse é um dos livros que eu recomendo. Eu adoro ler, sou uma pessoa assim apaixonada por leitura, mas esse é um dos que é o top da minha estante, assim, que sempre que eu posso eu volto e leio alguns trechos. E com relação a Simone do passado, eu me orgulho de ter buscado muita capacitação. Muita, muita mesmo, independente do que estava acontecendo, buscar conhecimento, ser curiosa, porque isso fez um diferencial muito grande, não só na minha vida pessoal, mas na minha carreira também. E acho que esse é o ponto principal, a dica que eu tenho. Eu sempre digo que talvez o melhor investimento é em nós mesmos, né? Às vezes as pessoas ficam, poxa, aquele curso é caro, não importa a área, qualquer área, né? Pô, aquele curso é caro e tal. Ele é bom, mas ele é caro. Experimente, né, a ignorância, né, no sentido de você não saber. Isso é caro Tá? no final das contas, né? Então, legal você ter Exatamente. comentado esse ponto, né? Eu acho que sei lá, às vezes abre mão, é caro quanto, né? Pô, tem curso aí que você divide em tantas vezes, né? O que que você vai ter que fazer? Às vezes, deixar de comer uma pizza por mês, sei lá, alguma coisa, mais conhecimento que você vai gerar Exatamente. ali, né? O que que você vai poder prover ali daqueles conhecimentos, talvez sejam incalculáveis que você vai ganhar, né? Exatamente. Eu acho que até mais do que isso, Felipe. Hoje a gente tem uma disponibilidade absurda na palma das mãos de cursos gratuitos, de assim, informações maravilhosas que a gente pode encontrar no celular, na internet, sabe? Então, assim, como que você tem gastado seu tempo, sabe? Eu penso muito sobre isso. Às vezes eu falo, a gente fica ali olhando, às vezes notícias, às vezes uma coisa tão que não agrega em nada. Para pensar, como é que eu podia estar usando esse tempo para absorver coisas positivas que agreguem na minha profissão, na minha vida, na minha carreira, e que só vai me trazer coisa boa, só coisa positiva e que eu possa passar isso para as outras pessoas. É o que eu falo sempre, conhecimento adquirido é bom compartilhado, né? Então, adquiram essa experiência, mas falem com as pessoas sobre isso, sabe? Não guarda tudo para você, a gente não fala nada daqui, não. É Se você verdade. puder compartilhar, a melhor coisa. É verdade. Simone, poxa, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por compartilhar essas histórias. É tão legal, né, bater um papo sobre o agro, mas principalmente com alguém que está no agro vivendo isso, não é? Ninguém te contou, né? Você está vivendo isso, né? Então, muito legal ouvir de você. Você é uma pessoa, uma mulher que viaja bastante, que frequenta bastante eventos, então, muito bom ouvir essas coisas, esses seus conhecimentos. Eu agradeço demais o seu tempo. Queria devolver aí a palavra para alguma consideração final, alguma coisa que você queira divulgar, falar, enfim.
E obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, fico muito lisonjeada mais uma vez, repito, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, tomando um chá e compartilhando essa conversa. Não tô muito de O acordo com pessoal esse que chá, era para ser café. Não, tô brincando, brincadeira. o café, mas foi um chazinho, o café vai ser mais tarde, ainda estava muito cedo. Eu agradeço todo mundo que acompanhou, que assistiu o nosso bate-papo até aqui. Convido vocês a me acompanharem nas minhas redes sociais. Eu utilizo bastante o Instagram. Meu Instagram é Cidameto, né, de Simone Dameto mesmo. Utilizo bastante Twitter, que também é o mesmo nome. Eu gosto bastante das redes, eu converso com todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo sempre. E também trabalho com a parte de comunicação, de marketing digital. Hoje eu tenho uma agência junto com uma colega minha, que é minha sócia, uma querida, e que a gente está começando, está engatinhando ainda, mas que tem muito projeto legal para vir por aí. Então, convido vocês a me acompanharem por lá também. E obrigada mais uma vez, Felipe, pelo convite. Imagina que é isso. Só lembrando que no primeiro comentário aqui do vídeo eu vou deixar todos os links, caso vocês queiram, né, se conectar com a Simone. Acho que é uma experiência muito legal, conhecer um pouco mais esse ambiente e ouvir um pouco as palavras. Eu acompanho ela no Instagram lá, ela fala umas coisas muito legais. Simone, obrigado mais uma vez e até a próxima.